Nesta quarta-feira, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Maurício Vitor. Ele que sempre às quartas traz informações importantes para você, telespectador, consumidor. Afinal de contas, todo mundo em algum momento na cadeia econômica é consumidor, né, doutor? Sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito bom dia. Doutor, quero começar a nossa conversa falando sobre uma situação que, por vezes, é recorrente, que várias pessoas podem passar. Teve uma telespectadora que comprou, através de uma agência de turismo, através de uma operadora de turismo, melhor falando, uma viagem para um outro país. E nesse processo, ela precisou cancelar porque notou que a escala, conexão, era nos Estados Unidos e ela não tinha o visto para entrar nos Estados Unidos. Então, ela, no dia seguinte da compra, já fez o cancelamento. Na sequência, comprou mais uma passagem e ficou esperando o reembolso. Prazo, 120 dias. No momento que o dinheiro caiu, antes desses 120 dias, ela recebeu pela metade. E ficou a informação, não, a outra metade você vai receber em breve. No final do prazo, foi dito que ela não receberia o restante do dinheiro. Ela então foi lá, fez a reclamação nos sites que a gente sempre passa aqui, consumidor.gov.br, e aí a empresa, a operadora de viagens, entrou em contato com ela e falou, não, a gente vai restituir o restante no prazo de 10 dias. Situações como essa, cabem reclamações judiciais, ela pode entrar na justiça solicitando, por exemplo, uma indenização por todo o transtorno causado, doutor? Seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia, equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores, consumidores de todo o litoral do Paraná. Primeiramente, vamos pontuar para o nosso telespectador por que a passagem com escala nos Estados Unidos não servia para essa consumidora. Porque o país, Estados Unidos, exige do turista, do estudante, enfim, do brasileiro que for aportar naquele país, um visto de entrada. E esse visto de entrada é um procedimento burocrático que você tem que fazer todo um cadastro, depois passar por entrevista em consulado ou embaixada, e só depois, e em muitos casos ele é negado, né? E só depois você tem esse visto. Então, se você tem uma viagem para fazer e não tem tempo de fazer todo esse procedimento, obviamente é inviável que essa escala seja nos Estados Unidos, porque sem o visto você não consegue descer do avião lá, né? Então, naturalmente, a devolução desse bilhete com a compra de outro era condição necessária para a consumidora. Então, ela tinha o direito do reembolso. Esse reembolso, quando você faz a aquisição, a companhia põe algumas condições. Então, a condição era 120 dias para o reembolso total, ele tinha que ser cumprido. Não foi, Pierre, já não se trata mais de um mero aborrecimento. O aborrecimento já foi a informação equivocada que fez ela adquirir um bilhete que não era útil. Então, ali era o mero aborrecimento. A partir do momento que a empresa não restitui um valor pago que não foi usado, porque aquele bilhete não foi utilizado pela consumidora, naturalmente o valor tem que ser devolvido no prazo regulamentar. Não o foi, precisou a consumidora entrar em contato com um site, fazer uma reclamação, já gerou um incômodo passível de indenização. Então, cabe sim, em casos como esse, a propositura de uma ação indenizatória que, obviamente, vai carecer de um profissional advogado e vai aportar nos juizados ou na justiça comum brasileira, que vai dizer quanto de indenização cabe ao consumidor em razão desta falha na prestação de serviço pela operadora. E é muito importante que o consumidor vá atrás do seu direito, porque dessa forma também avisa a empresa que tem um procedimento errado acontecendo e que ela precisa melhorar esse procedimento, seja no caso específico que estamos citando, venda de passagens e devolução do dinheiro, seja em outras situações. Quando gera reclamação, a empresa abre os olhos e acaba tendo uma atenção especial em todo o setor, em toda a cadeia logística, né, doutor? Perfeitamente, Pierre. A gente insiste aqui, né? Consumidor, faça valer o seu direito. Por quê? Porque as empresas são muitas vezes grandes, gigantes e não têm acesso a todas as situações, mas tem estatística. Na medida em que você começa a reclamar de um fato corriqueiro,
essa estatística vai chamar a atenção da empresa e ela pode corrigir uma falha. Ou se não for uma falha, se for proposital, ainda assim vai tornar desvantajoso para a empresa manter aquela falha ou aquela vantagem que ela tinha, torna-se uma desvantagem e corrige-se. E assim o mercado de consumo vai se regularizando. Temos muito a avançar, né? Lembrando que estamos justamente no mês do consumidor, comemorando aí o nosso Código de Defesa do Consumidor, que faz mais um aniversário, mas o nosso consumidor, o consumidor brasileiro, precisa perder, às vezes, não é a preguiça, mas é aquele jeitinho brasileiro de, não vou reclamar, deixa para lá. Não deixe para lá. Vá atrás do seu direito, que nós vamos todos nos beneficiar de um melhor mercado de consumo. Agora, doutor, quero trazer uma outra situação e essa situação eu quero agradecer à dona Rosina que mandou essa sugestão para cá, solicitando essa pergunta direto ao especialista do direito do consumidor, que é o doutor Maurício Vitor, que envolve a compra de carne bovina no supermercado. A gente sabe que essa esfera envolve vários agentes diferentes, mas a gente vai focar somente no consumo, na compra. E levando em consideração a compra, doutor, os supermercados, eles podem vender carne bovina com couro? Então, Pierre, como você menciona, nós temos vários níveis de controle, né? Várias entidades, órgãos que regulam aí a questão da comercialização, produção e comercialização do produto. Em tese, esquecendo aí as questões sanitárias, né, de Ministério da Agricultura, Sistema de Inspeção Federal, Anvisa, ao vender qualquer produto, o que o comerciante precisa? Precisa informar adequadamente o consumidor. O consumidor precisa ter ciência do que está comprando e qual o preço. Se colocar lá como uma oferta de carne a um preço altamente atrativo, mas não informar que aquele preço altamente atrativo se dá porque incluiu uma substância que não vai ser útil ao consumidor para alimento, né? Vamos mencionar que veio com o couro do animal. O couro pode ser útil para uma série de coisas, mas se eu estou comprando a carne como alimento, aquele couro não me é útil. Então, eu preciso sopesar que aquilo pode me trazer uma desvantagem. Então, se estiver evidenciado ao consumidor do que se trata, a venda, tirando a questão sanitária, né, que aí são outros órgãos que têm que intervir, está regular. Agora, se eu comprei e não fui informado exatamente do que tem e qual a proporção daquele extra na carne, a venda é irregular. Agora, doutor, essa mesma avaliação, ela é válida para produtos que estão prestes a vencer? Por exemplo, vai ter uma mega promoção de um produto que vai vencer em um dia. O supermercado ele precisa avisar nessa promoção que o produto está prestes a vencer? Precisa. Precisa porque é relevante para o consumidor. Eu posso estar comprando um produto para armazenar por alguns dias, por um mês, por uma semana, e pode não ser vantagem eu comprar aquele produto mesmo em oferta se eu não vou consumi-lo uma vez que ele vai perder a validade. Do contrário, também trata-se de uma venda irregular. Eu coloco um lote enorme de um determinado produto à venda, mas preciso vendê-lo em 1, 2, 3 dias porque a data de vencimento está ali já no prazo, eu preciso informar o consumidor. Estou colocando em promoção este lote de produtos porque a data de validade dele está próxima a vencer. É sempre importante ficar atento a essas informações quando elas acontecerem e também quando o consumidor notar que não tem esse tipo de informação, ele pode colocar naquela caixa de sugestões do supermercado ou em qualquer outro estabelecimento, porque assim ele vai contribuir para melhorar essa pelo transação, menos, né, na caixa de sugestões, sendo sujeito aí até a medidas mais severas, né, pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor, ou aquele que se sentir demasiadamente prejudicado, inclusive ação judicial aí para se ressarcir de eventuais prejuízos. E aí, só para finalizar, doutor, no nosso primeiro caso, no primeiro exemplo que a gente trouxe aqui, envolvendo a compra de passagem aérea, a gente percebeu que a empresa teve uma postura diferente depois da reclamação no site consumidor.gov.br. É sempre importante também que o consumidor faça essa reclamação nesses sites. Tem o Reclame Aqui, tem o consumidor.gov. Existem vários sites que dão esse suporte para o consumidor e auxiliam nessa negociação para poder solucionar o problema, né? Exatamente. Há também
órgãos de fiscalização segmentados, né? Como a gente fala aqui, às vezes na telecomunicação tem a Anatel, na saúde tem a Anvisa, que podem auxiliar. Tudo isso geram estatísticas, né? Que são úteis às empresas e aos órgãos de fiscalização e controle. Já falamos aqui em outros programas de ações coletivas, né, impetradas por Ministério Público ou por órgãos de defesa do consumidor. Elas se dão justamente na medida em que há uma série de reclamações em relação a uma empresa, a um determinado fato, e aí vai se regulando o mercado de consumo. É condição para termos um mercado de consumo saudável a nossa participação. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral de hoje. O aguardo na próxima semana, porque esse é um quadro muito esperado pela população que acompanha o Bom Dia Litoral, um quadro muito importante. Eu tenho certeza que semana que vem teremos mais uma conversa bem produtiva para a população do litoral ou quem nos acompanha através da transmissão ao vivo no YouTube. Obrigado mais uma vez, Pierre, obrigado à nossa equipe, obrigado aos nossos telespectadores e consumidores. Nesta data aqui, que hoje é especial, porque é o aniversário da capital do estado, ontem ainda circulando ali frente ao Palácio Iguaçu, me deparei ali com o Memorial Bento Munhoz da Rocha Neto, né? Para quem não sabe, um parnanguara ilustre que foi deputado federal, foi ministro e foi governador do estado e fundou o Centro Cívico de Curitiba, que acabou como exemplo para Brasília. Observem bem a história aí. E tem mais um fato muitíssimo importante na data de hoje. Faz 2 anos que perdemos um amigo irmão, o Emir Daunay Gebran Roth Filho. Então, nossa homenagem hoje para o amigo irmão que se foi, que está lá do céu, olhando por nós. Doutor, visivelmente emocionado. Sei que deve ter tido uma importância muito grande na sua vida. Um abraço, doutor.